A paz do Senhor Jesus para você, para sua família, todo esse povo que está aí, todos que estão aí, filhos abençoados de Deus. E se você ainda não pode dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, que você possa profetizar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que legal, é uma promessa e algo que nós temos quando o Senhor disse, através do apóstolo Paulo, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Essa é a palavra para o carcereiro que acabara de ferir, de surrar, de bater, de machucar um homem de Deus, o apóstolo Paulo. E aí, naquele momento, ele diz, o que eu preciso, o que eu posso fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa. Que bênção, hein? Hoje nós vamos falar Provérbios 15, 22. Provérbios 15, 22, tá bom? Uma palavra muito linda. Veja aí a chamada para o Colégio Batista Getsemane, Unidade Buritis. Tenho certeza que breve vamos estar reiniciando as aulas, também aqui no Dona Clara, no bairro Dona Clara. Então, essas duas unidades já estão em pleno funcionamento. Breve vamos estar em Betim e também em Lagoa Santa. Conseguimos comprar um terreno lindo em Lagoa Santa, logo ali na praça, em frente à missão Bartimeu, onde o pastor Alisson e a pastora Isabela Linhares são pastores. Ele vai ser muito bom, o Colégio Batista Getsemane em Lagoa Santa, uma cidade que está crescendo muito. Betim, também ali na nossa missão, uma linda unidade do Colégio Batista Getsemane. Prepare-se, viu? E muito breve isso vai ser uma realidade, assim como já é em Buritis, bairro Buritis, ali naquela região, e também aqui no Dona Clara. Uma escola que não visa somente passar o aluno no vestibular ou torná-lo um doutor, mas nosso objetivo é ensinar para transformar vidas, ensinando em Jesus em primeiro lugar, né? É uma benção, porque você não ouviu falar de uma escola que tem 12, uma turma de 26 alunos e que tenha 12 que passaram em medicina. Todos os demais passaram em engenharia, arquitetura, direito. É muito legal, né? E aí vem odontologia, fisioterapia e também em medicina. Porque a gente fala assim, porque é o curso mais difícil hoje, o maior número de vagas são... menor número de vagas e o maior número de alunos disputando uma vaga, tá bom? Então ligue, informe-se, e eu tenho certeza que até agosto essas aulas já terão tido o seu reinício. O texto de Provérbios 15, 22 diz assim, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Na outra tradução, quem ouve os conselhos sempre pode prevalecer. E na multidão de conselheiros está a sabedoria. Multidão de conselheiros. Não é na multidão de conselhos, porque conselhos são diferentes de palpites. Palpites muita gente dá. Palpite é alguém, você fala que vai fazer um negócio... Um cabeleireiro pode dar um palpite sobre uma oficina mecânica, aí é um palpite. Agora, um conselho, e sempre nós estamos prontos a dar, é quando alguém diz, pastor, estou pensando em vender minha casa, investir um dinheiro para eu poder ir embora para os Estados Unidos, para a Europa. O que o senhor acha? Aí eu digo, vamos orar. Você deve conversar com alguém que já morou nos Estados Unidos, você deve conversar com alguém que já morou na Europa, você tem a documentação, você está indo ilegal, você vai deixar seus filhos. Então, aí nós emitimos uma opinião que é diferente de palpite, né? Por quê? Porque eu tenho experiência nisso, porque eu já fui para a Europa várias vezes, eu tenho familiares na Europa, eu tenho grande experiência, quase 50 anos de ir aos Estados Unidos, não uma, mas centena, muitas, mais de 100 vezes eu já fui lá, e escuto as reclamações e também os testemunhos bons, que são mínimos,
mas a maioria de lutas e de problemas. Então, onde não há conselho, fracassam os projetos. Eu sempre na minha vida tive muitas pessoas que me aconselharam coisas boas. Eu tive sempre pessoas que foram mentores e me passaram coisas valiosíssimas e que me tornaram, pelo menos, uma pessoa que pudesse dizer, errei menos. Eu cometi menos erros ou menores erros. Eu sei que ainda cometerei erros, mas a probabilidade é muito menor, porque eu já estou com 67 anos. Então, se eu realmente der lugar na minha vida para Satanás destruir. Mas eu, tendo uma visão do reino de Deus, eu serei muito tranquilamente, terei uma velhice muito tranquila. Então, precisamos de alguém para nos aconselhar. A própria palavra de Deus diz que as garotas, as jovens, deveriam procurar as pessoas mais experientes para que pudessem pedir um conselho, uma orientação sobre o casamento e não mergulharem logo de uma vez em um casamento. Precisamos aprender sobre aptidões, sobre o curso, qual curso você deve fazer numa faculdade. Então, você que tem uma inteligência, uma facilidade com exatas, você deve perguntar sobre o ramo de engenharia, a área médica, sobre a área de turismo, sobre tecnologia. Então, com quem? Com quem já está naquele ramo. Aí você vai cortar caminho. Você vê que Moisés, ele demorou 40 anos para sair do Egito, né? E ali, saindo do Egito, ele ir para Canaã. Ele demorou 40 anos. Mas Josué, observando os acertos e os erros de Moisés, em um ano, ele colocou toda aquela população de Israel lá na terra prometida. Por quê? Porque ele cortou o caminho. Ele aprendeu com os erros de Moisés e ele aprendeu com os acertos de Moisés. Então precisamos ouvir mais do que falar. Tanto que Deus fez, 2 ouvidos. Não é só orelha não, hein? Não é só orelha. Orelha até o jumento tem. Agora, ouvir é bem importante. Aprender, pedir opiniões, pedir orientação, respeitar quem já tem os seus cabelos brancos ou não tem nenhum cabelo também, né? Respeitar quem já é expert no assunto, porque muitas pessoas não entendem de nada e vão logo abrindo um negócio. Nós tivemos casos aqui de irmãos que pediram demissão. Eu até aconselho todos vocês a não aderirem ao plano de demissão voluntária, chamado PDV, porque isso é muito bom para o governo, ou para quem já tem uma profissão, ou para quem tem um negócio, a família, e aí aquele emprego fixo esteja te atrapalhando, impedindo você de crescer. Mas se você já tem algo para aplicar, tudo bem, mas se não tem algo, com certeza não é importante isso na sua vida. Por isso que o texto diz: onde não há conselho, onde não há orientação, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros, aí há bom êxito. É uma tradução maravilhosa, uma orientação muito linda para mim e para você. Respeitar quem tem experiência, os pais, né? Respeitar os avós, os patrões, respeitar a pessoa que tem experiência, assim como o patrão tem que respeitar um funcionário que já entende mais do que o patrão daquele maquinário, por exemplo, né? Empresas quebram mais do que sobrevivem no Brasil. Por quê? Exatamente porque pessoas mergulham, dão um pulo no escuro. E a Bíblia é clara sobre isso. A fé não é pular no escuro. A fé não é tentar a Deus. A fé é um raciocínio lógico que você põe o pró e o contra, e aí você ora e Deus te diz: pode ir, porque assim você vai conseguir ver o meu milagre na tua vida, a bênção que eu tenho para você. Não é simplesmente você ouvir alguns conselheiros que não tem nada de Deus, colegas de trabalho, familiares. Não, é você ter aqui não uma loucura de conselhos, mas na multidão de conselheiros está a sabedoria. Eu tive na minha vida, como eu disse, homens muito importantes que me falaram: olha, compre um lote, por exemplo, numa região que está em desenvolvimento.
compre um lote num lugar onde ainda não tem grande valorização, porque quem compra terra não erra. Então isso foi meu irmão Adilson que me disse, compre. E eu comprei há muitos anos ali no bairro Guarani. Não chamava nem bairro Guarani, era Novo Renascença. Quando fala Novo Glória, novo lugar, agora já tem Nova Floresta, mas quando foi lançado, tinha o bairro Floresta, e aí tinha Nova Floresta, que hoje é basicamente Renascença e Cidade Nova. Mas era um negócio longe, Nova Concórdia, né? Agora virou centro da cidade tudo isso, mas na época era muito longe. Então você hoje vê Novo Belo Horizonte, né? Você pode comprar, é mais distante, mas muito breve vai estar pertinho. Você vê que Pedro, ele era um exímio pescador, trabalhou a vida toda. E um dia pela manhã ele não tinha pescado nada, estava com as redes vazias, já dobrando as redes para ir embora. E você que é motorista de táxi, motorista de Uber, você que é comerciante, sabe que o dinheiro, ele entra diariamente. Ele não entra no final do mês. A maioria é durante o dia e ali tem um fechamento diário. E o que Pedro havia pescado? Nada. A rede estava vazia, ele estava indo embora e depois que Jesus intromete na vida dele, fala com ele, lance a rede do lado direito do barco, volte para o mar, não é como aquela música da Midian, volte porque você está dobrando a rede, volte para o mar, volte para o mar. E Pedro então aceita a orientação do Senhor Jesus, ele aceita a palavra do Senhor Jesus e ali ele lança a rede, abrindo mão até do conhecimento dele, porque ali foi uma prova de que havia alguém superior, que entendia, que tem domínio. E Pedro apanha, então, grande quantidade de redes, de peixes, a ponto da rede quase se romper e ele poder abençoar outras pessoas. É isso que está escrito aqui. Quando você vai numa direção que a Bíblia orienta, por isso que está aqui, onde não há conselho, fracassam os projetos. Tem gente que gosta de quebrar a cara, não entende nada daquilo, mas gosta de quebrar a cara. Então essa palavra é uma orientação dentro daqueles 5 princípios judaicos de que todo judeu, desde os 5 aninhos de idade, já é incutido nele, já é colocado na mente dele que para ele começar alguma coisa, quando ele começar a sonhar com alguma coisa, ele tem que conversar com as pessoas que entendem do assunto, para só então ele mergulhar de cabeça e dedicar-se ao máximo. Esse é o 4º princípio. O primeiro, nós ouvimos, você conhece alguém que faz algo bem feito, que é o zelo. O segundo, mais vale o bom nome, e esse que é a mentoria. Eu sei que o que eu sou é porque homens de Deus na minha vida exerceram grande influência. Pastor Anselmo Silvestre, da Assembleia de Deus, pastor Glaico Terra Pinto, poxa, que legal. E aí veio pastor Altair Monteiro, e aí vieram vários pastores, Rosivaldo Araújo, pude aprender com vários pastores desta igreja aqui, Rafael Lopes, Jonas Neves, poxa, e todos os dias estou aprendendo. E eu espero formar uma geração de discípulos, de pessoas que sabem que muito mais importante do que a orelha é o ouvido, é o ouvir, que é um dom de Deus, é um órgão do sentido. E isso é maravilhoso para mim e para você. Então que essa palavra entre no seu coração, porque você não precisa ser um Judas. Judas poderia ter conversado com Jesus, Judas poderia ter dito, Jesus, meu Senhor, eu estou com o Senhor aqui todo dia e tem uma coisa batendo aqui no meu coração, ó. Meu coração já não é nada bom, viu, Senhor Jesus? E como eu vi e sei que o Senhor faz milagres, eu estou aí, tem um pessoal aí, uns sacerdotes, então, quem sabe, eu estou aí com umas moedas, o Senhor já sabe que eu estou roubando aí na bolsa da oferta que é dada, está lá em João capítulo 12, né, de 1 a 6. Então, quem sabe, Senhor Jesus, o Senhor me ajuda, estou com um problema financeiro. Não, Judas não ouviu a orientação. E diga-se de passagem, não foi
Judas não foi procurado pelos sacerdotes. Ele procurou os sacerdotes e Judas não vendeu Jesus, ele se vendeu. Se ele tivesse falado com Pedro, falado com João, com Tiago, aqueles que eram mais experientes e dito, olha gente, eu estou aí para trair Jesus, o que você acha que pode acontecer? Não, ele fez a coisa da cabeça dele. E aí Satanás derruba ele, Satanás joga ele no chão. Então é o que eu digo a você, você não precisa ser uma pessoa derrotada nessa terra como Salomão o foi em grande parte da sua vida, porque ele foi uma pessoa que logo depois começou a ouvir os conselhos das mulheres que ele levou para dentro do palácio. O resultado foi uma vida frustrada, uma vida de derrota. Você não precisa ser um Sansão. Seus pais o alertaram e disseram, Sansão, tem tantas garotas aqui em Israel, para que você vai encontrar uma garota lá no meio dos filisteus, no meio dos inimigos? Sansão não ouviu o conselho dos seus pais e o resultado foi uma morte precoce, uma morte vergonhosa, uma morte que certamente nunca foi o desejo de Deus, nem para ele e nem para nenhum de nós. Então, não havendo conselhos, os projetos fracassam. Não havendo conselheiros, tudo pode ser frustrado. Mas com os muitos conselheiros, certamente terminaremos a nossa carreira com alegria. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine e que você tenha junto de si pessoas que podem lhe dar um bom conselho, uma palavra para que você erre cada vez menos e acerte cada vez mais. Eu te abençoo em nome de Jesus. Te espero aqui na Getsemane. No domingo eu estou às 10 da manhã, estou às 17h30 e na terça às 19 horas. Temos tido reuniões de 1 hora, de 8 da manhã até às 22 horas. E no domingo, o primeiro, 7 da manhã até às 22 horas. Fique com Deus e veja aí os anúncios que podem tornar-te cada vez melhor. Em nome de Jesus. Olá! As matrículas do Colégio Batista Getsemane estão abertas. Venha estudar e se divertir com a gente. Salas grandes e climatizadas, quadra de esporte e piscina aquecida. Eu amo brincar no parquinho. Sabe o lugar mais fofinho do colégio? O Jet Baby. Olha que gracinha. Eu amo história. Na biblioteca tem os melhores livros. Chegamos no auditório. É nesse lugar que aprendemos um pouco mais de Jesus no nosso cultinho. O Colégio Batista Getsemane é a primeira escola com uma proposta bilíngue da região. Eu amo estudar aqui. Para você que gosta de futebol, balé, natação, ginástica, temos a Escola de Esportes. Somos uma escola com princípios. Jesus em primeiro lugar. Colégio Batista Getsemane, desde 1989, ensinando para transformar vidas. Colégio Batista Getsemane, unidades Buritis e Dona Clara. E em breve em Betim e Lagoa Santa. Vai estudar aqui também. Conheça Israel com o pastor Jorge Linhares. Se você tem o desejo de conhecer a Terra Santa, aproveite essa grande oportunidade. Você andará pelas ruas onde o próprio Jesus e seus discípulos andaram. Conhecerá jardins, rios, mares, museus, templos, ruínas e construções milenares inesquecíveis. Viaje para Israel com o pastor Jorge Linhares, de 2 a 9 de setembro. Vagas limitadas. Procure a Tiso Turismo. Ligue 31 99130 2717. E-mail tisoturismo@hotmail.com. O conhecimento torna você uma pessoa excelente. Eis uma grande oportunidade para você crescer. Você pode ouvir a Rádio Jet no celular, pela internet. Ligue já! Você vai ser muito abençoado e você vai ser cada vez um demonstrador de conhecimento e cultura, tanto secular quanto espiritual. Rádio Jet, pronta para falar ao seu coração.